Vamos continuar onde a gente parou do último bloco para falar então das sanções disciplinares da OAB e agora a gente vai falar de exclusão. Só para relembrar, a gente falou ali no bloco anterior de censura, de suspensão e agora a gente vai falar de exclusão. Então a censura é aquela sanção mais leve, a suspensão é a intermediária e a exclusão vai ser ali a mais grave de todas que o advogado vai poder sofrer, então, com relação ao processo disciplinar da OAB. A gente tem que lembrar que a exclusão, ela vai ser o afastamento definitivo do advogado dos quadros da ordem. Mas isso pode acontecer assim, de um dia para o outro, você cometeu ali uma infração e de repente você já não é mais advogado? Não, gente. A gente tem que fazer ali valer o princípio da ampla defesa e do contraditório. A gente vai, então, ter um processo disciplinar que vai ocorrer ali na OAB, né, seguindo ali o devido processo legal. Vai ter o advogado a chance de falar, de se explicar, de se defender. Não acontece a exclusão dos quadros da ordem do dia para a noite. Então, a exclusão ela vai estar prevista ali no artigo 38 do Estatuto. Então, pega ali o artigo 38, faz a leitura para você se acostumar com a redação do artigo. Então, a aplicação por 3 vezes de suspensão vai poder ensejar ali uma exclusão. Fazer falsa prova de qualquer um dos requisitos para inscrição na ordem também vai ensejar a exclusão. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Praticar crime infamante. Não se esqueçam ali. Então, o que são os crimes infamantes? Vão ser tipos penais que causem repúdio à sociedade de uma forma geral. Como um exemplo, eu trago aqui para vocês a prática de crime violento, participação em crime organizado ou em crime hediondo. Então, tudo aí vai depender da análise no caso concreto e vai ser ponderado pelo respectivo conselho da seccional. Então, quem vai decidir pela exclusão do advogado dos quadros da ordem é o conselho seccional. Então, a exclusão ela vai ter que ser declarada por um número certo ali de votos dos membros do conselho. E anota, então, no seu caderno que isso pode cair na sua prova. Para você ser excluído, você tem que ter 2/3 dos votos dos membros do conselho. Um procedimento que observe os termos do processo disciplinar, confirmando o julgamento do Tribunal de Ética e Disciplina, que deve recorrer de ofício, independente de recurso voluntário. Então, o que eu acabei de ler aqui para vocês? Informação super importante. Grifa, 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 grifa aí no seu caderninho. O Tribunal de Ética, ele tem que recorrer da decisão do Conselho Seccional, no caso de exclusão, de ofício. O que isso quer dizer? Não importa se o advogado pediu para o Tribunal de Ética recorrer. O Tribunal de Ética tem que fazer isso por ele mesmo, de ofício. Independente de recurso voluntário, independente do advogado que está ali beirando a exclusão, fazer um recurso voluntariamente. Então, anota no seu caderno, exclusão, recurso de ofício do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E vamos passar então aí para multa. Por que a multa não está em vermelho, gente? A exclusão, a censura, a suspensão, todos eu trouxe em vermelho para vocês. Porque a multa, ela não é uma sanção por ela mesma. Ela é uma sanção se cumulada com a censura, com a suspensão e com a exclusão. Então a multa nunca existe sozinha. Ela tem que vir junto com a censura, com a suspensão ou com a exclusão. A multa, ela vai ser uma agravante aí do seu caso, da sua infração. Então, a gente já vai ver as atenuantes e as agravantes. Mas o que vai ser a multa, então? É uma sanção acessória.
Então, no mínimo, a multa vai ser uma anuidade da OAB. E no máximo, 10 anuidades da OAB. É o déciplo da anuidade da OAB. Então, ela será revertida em favor do Conselho Seccional. O valor da multa vai em benefício do Conselho Seccional. Eu falei ali para vocês, né, que a multa vai ser no caso de exclusão, mas não, gente, me perdoem. A multa, então, vai ser acessória à censura ou à suspensão. Desculpa aí. Então, multa para as penas mais leves, censura e suspensão. E quando a gente falar de atenuante, atenuante vai ensejar multa? Não, atenuante vai diminuir a pena, a diminuir a sanção que o advogado vai receber em caso de processo disciplinar, né? Então, a agravante vai ensejar multa, mas a atenuante vai diminuir ali a sanção. Então, quando que a gente pode ter uma atenuante? Pega o seu estatuto no artigo 40, vamos lá. Na falta cometida em razão, né, do exercício da profissão ali, exercendo alguma prerrogativa de advogado. Então, no caso de você estar ali exercendo uma prerrogativa de advogado, a sua infração pode ser considerada mais leve, porque você está exercendo a profissão. Então, a sua sanção vai ter ali uma atenuante. A ausência de punição disciplinar anterior. Então, se você não teve nenhuma anotação ali nos seus registros, você pode considerar isso como uma atenuante. 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer ordem da OAB. Então, órgão, da OAB. Então, se você é ali assíduo, né, sua participação nos órgãos da OAB, se você tem um cargo, um mandato, você vai ter uma atenuante no caso de você incorrer ali numa infração disciplinar. 4. Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Então, se você presta serviço como advogado público ou fez alguma coisa ali muito importante em alguma causa pública, você vai ter uma atenuante na sua sanção. E a atenuante pode influenciar, no caso de multa, se a multa vai ser aplicada mesmo ou não. No caso da multa ser aplicada, a atenuante ela pode diminuir o valor da multa. E no caso de suspensão, a atenuante ela pode reduzir o tempo de suspensão ali do advogado. E as agravantes? Então, agora a gente vai falar de agravante, que agrava a pena, aumenta a pena. Vai servir ali para potencializar os efeitos da infração. Então, vai ser no caso de reincidência de infração disciplinar ou revendo ali a gravidade da culpa do advogado quando do cometimento da infração. As agravantes, elas vão anular o efeito da atenuante. Então, por exemplo, se você exercia assiduamente um cargo na OAB, mas você cometeu ali alguma infração com uma agravante, não importa que você tenha essa atenuante de exercer o cargo na OAB de modo assíduo, você vai ter essa atenuante anulada, tudo bem? E quais são as consequências aí das agravantes? Letra A. Aplicação da sanção imediatamente mais grave, sendo que para exclusão exige-se dupla reincidência. Então, para você ser excluído, tem que ser dupla reincidência. B. Aplicação cumulativa de multa com outras sanções. Então, aqui como eu falei para vocês, a multa ela vai servir como uma agravante no caso de censura e suspensão. C. Gradação do valor da multa. Vai aumentar a multa, né, dentro dos limites legais. Não pode ser mais do que 10 vezes o valor da anuidade da OAB. D. Gradação do tempo de suspensão. Vai aumentar ali o tempo de suspensão
quando a pessoa tiver uma agravante no seu caso ali da infração. E aqui está em vermelho, então presta atenção, é importante. A análise das atenuantes e das agravantes é obrigatória, independente de pedido do representado. Então, o advogado não precisa pedir para ter uma atenuante ou uma agravante considerada. Obviamente que o advogado não vai pedir uma agravante, né, gente? Mas uma atenuante, por exemplo, não vai precisar do pedido do advogado. A OAB tem que olhar isso de ofício, sendo certo ainda que os tipos legais são exemplificados, tá? E a reabilitação. Então, a gente falou de atenuante, de agravante e de reabilitação. Então, no caso ali de ser excluído dos quadros da ordem, não pode ser uma sanção definitiva, de caráter perpétuo. Por quê? Porque nenhum tipo de sanção no ordenamento brasileiro é prevista dessa forma, de caráter perpétuo. Então, depois de um tempo, o advogado ele pode fazer a sua reabilitação, mostrar que está apto novamente ao exercício da advocacia e voltar à inscrição nos quadros da ordem. Então, vai estar isso ali previsto no artigo 41 do Estatuto. O pedido para você reabilitar-se, então, tem que ser personalíssimo. Não vai poder o advogado mandar uma outra pessoa com uma procuração em seu nome para dizer que ele já está reabilitado. Ele tem que fazer esse pedido de reabilitação ele mesmo, personalíssimo. E vai ter que provar o seu bom comportamento. Atenção! Grifa, 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 grifa. Pega o seu marca-texto mais chamativo aí. Somente será reabilitado o advogado que, estando suspenso em virtude de sanção disciplinar, continue a exercer a atividade de advocacia. Então, o que acontece? Se você foi suspenso, você não pode estar exercendo advocacia. Se você exercer advocacia nesse tempo, você não poderá ser reabilitado. Então, quando você receber aí, né, a gente nunca quer que isso aconteça, mas caso aconteça, caso venha acontecer aí com o MEV, o Tício, aí no dia da sua prova, se ele for suspenso, é melhor que ele cumpra com essa obrigação aí de não exercer advocacia, no caso, porque ele pode, e mesmo exercendo a advocacia de modo ilegal, não poder se reabilitar aí novamente para o exercício da advocacia. Então, se você é suspenso e exerce a advocacia, a sua pena ali de exclusão nos quadros da ordem vai ser de caráter perpétuo. Você não pode ser reabilitado. E quando que ocorre, então, a prescrição dessa pretensão disciplinar, dessa possibilidade aí da OAB entrar com esse processo disciplinar contra o advogado? Em 5 anos. Isso está previsto no artigo 43 do Estatuto. Pega lá seu Estatuto, faz a leitura do artigo 43. Pausa o vídeo, né? Não deixa eu falando aqui sozinha, por favor. Então, o prazo ele é contado a partir da constatação oficial da ordem, ou seja, quando é instaurado o processo disciplinar. Então, se eu cometi uma falta, a prescrição para a ordem entrar com o processo contra mim é do dia que eu incorri em infração disciplinar? Negativo. É o dia que a OAB fica sabendo, é o dia da instauração do processo disciplinar. E esse tempo ele pode ser reduzido para 3 anos no caso de processo paralisado, contado do último ato praticado pela OAB. Então, se eu já tenho um processo disciplinar ali ocorrendo e ele está parado, ele está paralisado, ninguém fez nada para que esse processo continuasse. Em 3 anos, se esse processo ficar parado, eu posso ter a prescrição da pretensão disciplinar. E quando que essa prescrição ela é interrompida?
pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado, ou então pela decisão condenatória recorrível a qualquer órgão julgador da OAB. Atenção! Grifa, 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 grifa! Tratando-se de infração continuada, por exemplo, a recusa de prestação de contas, você continua isso ao longo do tempo, enquanto você não presta as contas para o seu cliente. A prescrição não ocorrerá enquanto vigente a ilicitude do ato. Então, infração continuada, a prescrição não ocorre enquanto o ato ilícito estiver acontecendo. E a gente encerra aí o nosso bloco sobre infrações disciplinares e sanções disciplinares. Aqui eu deixo para vocês o meu Facebook e o Instagram. Eu sempre coloco ali novidade, memes ali com dicas de concurso, dicas para a sua prova da OAB. Então, me siga lá, acompanhe aí as novidades, o que eu postar para vocês. Vocês podem mandar dúvida para mim também, e a gente vai se falando por ali. É uma forma da gente manter o contato ali um pouco mais próximo, por mais que seja tudo online aqui o nosso cursinho. Tudo bem? Então, até a próxima, gente!